versículos 9 a 17. Diz assim a palavra de nosso Deus: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Responderam Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste, e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, se rompem os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Vamos orar ao nosso Senhor mais uma vez. Santo Deus de misericórdia, nunca merecemos que o Senhor nos concedesse a sua palavra, mas ainda assim, em súplica, clamamos que neste momento, neste dia de hoje, nos agracie com entendimento em nossos corações, que o Senhor possa iluminar o nosso coração e sairmos daqui aprendendo mais da tua palavra, todos nós, e aplicando, dispostos cada vez mais a aplicar a sua palavra em nossa vida. Assim oramos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero começar compartilhando com vocês a história tocante até de um menino chamado Leopoldo, ou Leopold. Ele nasceu com uma espécie de albinismo, chamado albinismo oculocutâneo. É uma condição hereditária que fez com que ele tivesse uma visão altamente prejudicada. Uma visão tão prejudicada que o seu médico dizia que ele era um menino que via com as mãozinhas, um bebê. Pensem bem, essa criança ela não via as cores da cadeirinha que ela balançava, ela não via as cores do chocalho que ela fazia, que fazia um barulhinho que ela tanto gostava. Esse bebê ouvia a voz da sua mãe, mas não podia se deliciar com a alegria de ver o sorriso dela, olhando aquele presentinho de Deus para ela. Essa condição, no entanto, se alterou após o menino Leopoldo completar 4 meses. Óculos desenvolvidos por especialistas mudariam radicalmente a forma de ver o mundo para aquele bebê. E mais importante, a forma como ele veria o mundo dali em diante, por toda a sua vida. Esse momento comovente, que inclusive viralizou em diversas redes no mundo todo, ele tem um ápice quando o médico coloca os óculos no bebê. No bebê que desde tão pequeno não conseguia, ele sofria com essa semi-cegueira, não conseguia enxergar direito, quase nada. Ele já com os óculos, ele olha e se distrai com a cadeirinha, com as cores da cadeirinha dele que eu falei.
que ele não tinha conseguido perceber até aquele dia, ele nunca tinha conseguido perceber que haviam cores ali. E é nesse momento que a mãe dele, a mãe do Leopold, diz assim: olá, querido. E Leopold, então, olha para cima e se depara finalmente com a visão que mais ansiava, eu tenho certeza, que ele mais ansiava em ter desde que nasceu. E tenho certeza, sofria por não conseguir ver aquele sorriso de sua mãe. A resposta dele é um sorriso tão contagiante que eu duvido que você esqueça se você assistir um vídeo dessa criança. Aqueles óculos possibilitaram aquela criança ver um mundo sem distorções e sem as névoas que ele antes tinha. As névoas que ofuscavam seus olhos, o embaçamento que ofuscava seus olhos. Aqueles óculos os possibilitaram liberdade. Liberdade das cadeias de uma visão ruim. Irmãos, sobre o Evangelho de Mateus, ele é visto por muitos como o documento mais importante já escrito na história da humanidade. O apóstolo faz um uso de um grande número de citações do Antigo Testamento para alcançar um dos seus objetivos, que é demonstrar a realeza de Jesus de Nazaré. Demonstrar que aquele que foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, é o Rei prometido aos antepassados de Israel. É o Messias, o Salvador que o Senhor prometeu aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. O descendente de Davi que veio para redimir seu povo e finalmente se assentar no trono da glória pela eternidade, estabelecendo um reino de justiça. Mateus buscava provar que Jesus de Nazaré não somente é o Messias que havia chegado, mas que ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de julgar os vivos e os mortos. O apóstolo fornece em sua teologia, Mateus, mais do que provas de que Jesus Cristo cumpria os ofícios e as instituições e as profecias do Antigo Testamento. Ele mostra que Jesus estabelece a sua igreja como uma melhor representação, manifestação do reino de Deus nesta era. Num mundo caído, onde o mal e o bem andavam como vizinhos. O chamado ao arrependimento é um imperativo para que o povo siga, viva com integridade e cultue ao Pai em espírito e em verdade. Imediatamente antes do que lemos, do acontecido no texto que lemos, Mateus relata não apenas o poder do Senhor Jesus em curar o paralítico levado até ele pelos amigos, a gente vê um pouco antes ainda no capítulo 9, não só esse poder, mas também a autoridade dele para perdoar pecados. Jesus perdoava pecados com autoridade. No versículo 6 está dito assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O relato do texto que a gente leu, assim como o da cura do paralítico que eu acabei de mencionar, ele é apresentado com algumas variações, tanto em Mateus quanto em Marcos e Lucas. Jesus provavelmente estava nos subúrbios de Cafarnaum. Marcos é quem nos deixa saber que era uma região de litoral. Falamos de uma região de litoral. Esses eventos que lemos talvez não nos tragam uma precisão temporal, uma cronologia de como eles aconteceram, mas eles certamente nos trazem uma excelente perspectiva do ministério e da razão básica por qual Jesus encarnou e a razão básica do seu ministério na terra. Além disso,
Esse texto pode nos trazer alguns aprendizados e nessa noite eu gostaria de focar em 3 pontos com vocês todos. O primeiro, a boa nova do Evangelho abre as portas do reino para os rejeitados. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a graça de Deus é para os que se reconhecem pecadores. E o terceiro ponto é que aqueles que recebem a graça são levados a uma vida de júbilo, uma vida absolutamente transformada. O nosso texto começa com a vocação de Mateus, o próprio subtítulo aí, que não é das Escrituras, mas acrescentado pelo tradutor, ele diz isso. Ele trata da vocação de Mateus, do recrutamento desse apóstolo que Marcos e Lucas chamam Levi nessa parte. Chamam Mateus de Levi. Nesse relato dessa mesma história. Mas quando eles listam os apóstolos, eles já chamam de Mateus. Então é possível que ele tivesse 2 nomes. Fato é que Mateus era um publicano. Vocês já ouviram sobre os publicanos. Ele era um cobrador de impostos, odiado pelos judeus. E para entender bem como ele era rejeitado, imagine uma seguinte situação. Um outro país se torna um império e faz do Brasil uma parte dos seus domínios. Pense nisso. Eles tomam o nosso território, vencem as nossas forças militares e passam a controlar o país, o Brasil, com a lei marcial. Pense que você acorda pela manhã, olha pela janela e vê soldados estrangeiros aqui pelas ruas e sabe que são eles que mandam. Pense que eles são, e além disso, além de mandarem, eles não são as pessoas mais boazinhas do mundo. Agora imagine que você descobre que algumas pessoas conhecidas aqui da cidade ajudaram esse país a conquistar a sua própria nação. E agora tiram dinheiro do seu bolso. Dinheiro que alimenta as suas crianças. E dão ao governante desse país que tomou o seu, desse país estrangeiro. Você pode imaginar que raiva seria pouco para sentir dessa pessoa, né? Esses traidores eram os publicanos. Este era Mateus aos olhos de Israel. Um publicano que sobretaxava os impostos do Império Romano e ficava com lucro para si. Ele enriquecia com isso, ele cobrava mais do que o Império Romano queria, ele dava para eles e o restante ele ficava para si. Esse era o que o publicano fazia. E apesar de não ser um chefe entre os publicanos, ele era um subordinado, ele também era visto certamente como um rejeitado. Mateus não era aceito nas sinagogas, certamente não era. Ele não era aceito nas cerimônias judaicas, as cerimônias que os fariseus tanto prezavam. Frequentemente as escrituras relatam os publicanos lado a lado com pecadores. Sempre lemos nos evangelhos, a gente consegue ler em vários lugares, publicanos e pecadores. Essa classificação era odiosa, um reflexo do repúdio que eles sofriam naquela comunidade, nas comunidades judaicas. Jesus havia chamado 4 pescadores, não confundam com pecadores aqui. Ele havia chamado 4 pescadores para segui-lo. Os pescadores certamente não tinham uma posição muito alta, muito considerada na sociedade, mas eles certamente não eram vistos como fraudes morais e religiosas, como eram os publicanos, como era Mateus. Para os fariseus, a graça de Deus era para pessoas decentes, justas e cumpridoras da lei, como eles se viam. Era para os herdeiros únicos da promessa, como eles pensavam ser. O verso 9 nos mostra que nosso Senhor encontra Mateus, e ele não faz um convite a Mateus. Ele faz uma convocação inegociável. Segue-me.
Os originais dos 3 evangelhos sinóticos que citam essa passagem, eles nos dão razão para acreditar que esse não era o primeiro encontro de Jesus e Mateus. Certamente aquele publicano já tinha visto Jesus andando por ali, curando, perdoando pecados, em seu ministério, ao longo do seu ministério. Mateus provavelmente já tinha tido contato com Jesus, nem que seja com observação, pela observação, vendo Jesus andar por Cafarnaum. Mas independente disso, o que nos é revelado aqui por Mateus é que ele, Mateus, deixa tudo. Isso é relatado apenas por Lucas. Ele deixa tudo e segue Cristo. Não dá para imaginar que, sendo ele um funcionário da coletoria, a coletoria tenha ficado abandonada, vazia, mas fato é, nós podemos ter certeza de que ele levanta dali para seguir o Salvador do mundo, e ele levanta dali não mais como Mateus, o publicano, e nem somente como um discípulo recém-recrutado. Quem se levanta e segue Jesus, o Filho de Deus, é um rejeitado, um pária social que esteve até aquele momento perdido em pecados. Mas ele agora renascia em novidade de vida. Agora passaria a ver o mundo com novos óculos, que só podem ser dados juntos com um novo coração. Jesus não disse propriamente como a mãe do menino Leopoldo disse: olá, querido. Jesus disse: segue-me. Mateus recebe coração novo e novos óculos, coloquemos entre aspas, novos óculos de Cristo, para ver o mundo e reconhecer o Messias, que ali estava o Messias. O maior dos médicos, seja de corpo ou alma, ele dava naqueles padrões farisaicos um duro golpe, meus irmãos. Ele chamava para junto de si alguém que eles julgavam definitivamente sem perdão. Os fariseus olhavam apenas para as muitas falhas daqueles pecadores, dos pecadores em geral, dos publicanos em geral. Mas Jesus olha para Mateus e vê também vê, meus irmãos, as muitas necessidades que Mateus tinha. Se Jesus não viu nele o merecimento pelas capacidades de administração que ele tinha, a sua habilidade na escrita e nos registros, certamente ele tinha, Jesus também não viu apenas um sórdido pecador que devia ser imitado. É certo que não. O Senhor fez isso também com você, meu irmão. Está aqui hoje. Ele ainda pode fazer. Jesus não olhou para você e viu somente pecado. Ele também não viu seu melhor como se você fosse a joia rara que muitos cantam por aí. Ele não viu isso também. Jesus tinha esse bom hábito de transformar vidas, inclusive dos rejeitados, como Mateus. E ele tem até hoje, 19 de março de 2023, ele tem esse bom hábito de transformar vidas. Jesus olhou para dentro de cada um de nós aqui que já é convertido. Ele viu nossas mais escondidas necessidades. Ele enxergou os lugares mais profundos e mais doentes das nossas almas. Disse para o nosso antigo ser, o nosso antigo ser que estava morto, ele disse: levanta-te e anda. Também disse: estão perdoados os seus pecados. Ele disse assim. E é claro, ele fez a convocação irresistível também para qualquer um aqui que seja crente em Jesus Cristo. Agora segue-me. Jesus pode enxergar sua alma nesse momento, tenha certeza disso. Ele pode fazê-la sarar do peso, tanto da inimizade com Deus, quanto do peso de qualquer pecado cometido há alguns minutos ou há algum muito tempo, e talvez daquele que você ainda nem se deu conta. Acreditamos que ele já tenha feito isso com todos aqui. Irmãos,
do ponto de vista econômico, os publicanos eles desfrutavam de uma posição invejável. E muitos deles eram bem ricos. Mateus provavelmente era um homem rico. Esse texto que mostra que ele celebra depois com uma festa em sua casa, ele nos dá indícios disso. Apesar dessa posição de privilégio financeiro, ele não questiona Jesus. Ele não faz como tinham feito os discípulos, o discípulo que desejava sepultar seu pai antes de seguir Jesus, e nem faz como o jovem rico apegado aos bens deste mundo, aos bens terrenos. Não. Mateus larga tudo sem questionar. Lucas nos mostra isso. Os portões da graça se abriram diante de Mateus e ele seguiu adiante. Ele foi adiante. Jesus foi um mestre, um rabino que ensinava enquanto caminhava. O chamado para Mateus não era um chamado para que ele apenas o seguisse, mas um chamado para que ele se tornasse um aluno, um discípulo. Era um rico e ao mesmo tempo rejeitado que estava entrando no reino de Deus. Mateus, como termina o verso 9, se levantou e o seguiu. Irmão, ele largou o livro de controle dos impostos. Ele colocou as moedas de lado, encerrou o serviço como publicano e seguiu Jesus até a morte. O nome de Mateus hoje ele é mais lembrado do que reis e imperadores. Ele é estudado até hoje, aqui na cidade de Rio Pombo, nos confins da terra. Esse é Mateus que seguiu Jesus. Uma outra aplicação imediata que esse primeiro ponto nos traz é a necessidade da gente ser paciente, de ser confiante no poder transformador de Cristo. Ser confiante no que se refere àqueles que nós amamos e que ainda não foram transformados. Meus irmãos, não há inalcançáveis para Jesus. Não há almas inalcançáveis para Jesus. Mateus estava às margens do mar da Galileia, coletando impostos, extorquindo o povo como fazia de costume. Naquele dia sua vida mudou. Ai de mim se eu prometesse que hoje ou amanhã é o dia da vitória daquela pessoa que está na sua mente agora, que você pensa que ainda não foi transformada. Ai de mim! Mas eu posso te dizer que se essa pessoa está sendo vista pelo mundo como de má sorte ou como abandonada pelo que chamam de destino, eu posso te dizer, no entanto, confia em Deus. Mais dia menos dia pode chegar da mão do especialista dos especialistas, um par de óculos que vai fazer essa pessoa que está aí no seu pensamento neste momento, enxergar as cores vivas de um mundo com Jesus Cristo. As cores da transformação, da nova vida, para os que atenderam o chamado que supera em delícia até mesmo o chamado daquela mãe que disse: olá, querido. Talvez você se identifique com o que Mateus faz em seguida. Certamente é um resultado dessa nova maneira de ver o mundo, da transformação que o chamado de Cristo operou na vida daquele agora apóstolo, discípulo. Verso 10. E sucedeu, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Não está claro no texto, mas Marcos e Lucas nos permitem saber que Mateus, já em novidade de vida e sabendo quem era Jesus, faz um banquete na sua própria casa, casa de Mateus. Um banquete para o mestre que o chamara para discípulo há pouco tempo. Um banquete. Nesse banquete, ele atrai a Cristo, melhor dizendo, os convidados que provavelmente sempre frequentavam a casa dele. Publicanos, pecadores, e provavelmente até mesmo fariseus que desobedeciam às regras de conduta dessa classe.
Meu irmão, talvez você não tenha dificuldade talvez você tenha dificuldade de responder diversas questões a respeito da sua fé. Você crê na vida eterna, no perdão dos pecados, daqueles que creem em Cristo. Mas talvez ainda você não saiba explicar cada um dos pontos teológicos das Escrituras a respeito do nosso Salvador. Talvez não. Você, no entanto, pode ter certeza e dizer em alto bom som para o mundo todo: eu era cego e agora posso ver. Lembre-se de João 9 e o cego de nascença que Jesus cura. Aquele homem voltou maravilhado para a sua cidade natal, e os vizinhos e fariseus o inundavam com perguntas, querendo explicação de como ele, que era um mendigo cego, agora via. Ele não era um doutor, ele não havia estado em nenhum seminário, certamente não sabia nada de filosofia ou algo do tipo. Ele, no entanto, sabia que devido ao seu encontro com Jesus Cristo, o Messias, que ele já reconhecia como enviado de Deus, ele era cego. Ele diz isso aos fariseus: eu sei que eu era cego e agora posso ver. As pessoas que reputavam Mateus como inalcançável pela graça de Deus, também viam aquele cego como um pecador castigado com aquela deficiência, afastado de Deus. Ambos foram transformados por Cristo. Ambos têm em comum não só o fato de transformação, mas o fato de desejarem atrair mais pessoas para junto de Cristo. Após convertido, esse paralítico, ele vai para a sua terra contar o que tinha acontecido. Eu pergunto para você: você tem isso em comum com essas duas pessoas, Mateus e esse paralítico, meu irmão? Eu pergunto a você, pense se você tem isso em comum. Tão logo segue Jesus, Mateus se propõe a celebrar isso. E com claro intuito de fazer Cristo conhecido entre aqueles pecadores que sempre fizeram parte do círculo dele de amizade. Eu insisto na pergunta: você tem sido, meu irmão, um anfitrião que apresenta Jesus às pessoas que sempre estiveram ao seu redor e jazem perdidas pelo mundo, sem poder ver com clareza? Você tem mostrado Jesus para elas, levado elas até Jesus de alguma forma? Você achou alimento com fartura para a sua alma? Você não tem o direito de segurar isso em segredo, como um segredo só seu. Guardar essa fonte. Anunciar é um dever. É uma comissão de Jesus. É uma demonstração de amor e de verdadeira conversão. Observe o seguinte, meu irmão e minha irmã. Eu não falo aqui de sair batendo de porta em porta, de fazer um jantar na sua casa para falar de Cristo, ou de subir num caixote numa praça e começar a pregar. Isso em si não seria errado, isso não tem nada de errado em fazer isso. Mas o real sentido da grande comissão dada por Jesus a todos os crentes, é que preguem o Evangelho enquanto vão pelo mundo. Tanta gente vemos insistindo no id, mas é pregar o Evangelho enquanto vão pelo mundo. Esse é o sentido. Anuncie Jesus ao entregador do mercado que chegou desanimado com a labuta do trabalho para entregar suas compras, meu irmão. Fale de arrependimento e perdão àquele seu parente que anda às cabeçadas pelos caminhos dos prazeres aí do mundo. Explique para o seu colega de trabalho que há um tesouro no céu que não pode ser corroído e que ele não devia viver a vida em prol de arrecadar dinheiro, de angariar fundos e fundos, como se essa fosse a razão do viver. Ou seja, enquanto está pelo mundo, anuncia. Talvez o Senhor produza mais frutos da sua dedicação em falar de Cristo pelos seus caminhos que percorrem, mais frutos do que 10 anos de ministério de um pastor. Nós não sabemos, simplesmente não sabemos. Sabemos
que Jesus não considera ninguém tão mal que não possa ser salvo. Anunciemos o Evangelho, os eleitos de Deus vão responder positivamente. Isso é uma certeza. Verso 11. Se eu não me perdi. Verso 11. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Obviamente, aquelas pessoas que comiam na casa de Mateus não eram pessoas que os fariseus viam com respeito. Tal como o dono da casa, eles eram desprezados, ridicularizados pela sociedade. E Jesus não apenas se reunia com essas pessoas, ele comia com essas pessoas. Isso, aos olhos dos fariseus, era uma afronta enorme. Os judeus tinham uma certa compreensão de que todas as pessoas pecavam, mas definir alguém especificamente como pecador era apontar que aquela pessoa tinha uma vida marcada pela imoralidade, por muita imoralidade. E assim eles definiam pessoas como Mateus. Entrar em contato com essa pessoa se tratava de uma contaminação, tanto espiritual como cerimonial. Imagine. É por isso que os fariseus faziam tudo para se verem afastados dos publicanos. Eles queriam manter-se santos aos próprios olhos. Eles achavam que a salvação vivia da segregação, dessa separação, da distância da escória da comunidade. Então, uma vez de adentrarem eles mesmos na casa, como nós vimos aqui no versículo 11, eles, em vez de adentrarem por eles mesmos naquela casa impura, eles indagam os discípulos, mas no sentido de acusação, de pedido de informação. Veja uma pergunta lá na segunda parte do verso 11. Por que o vosso mestre? Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Quando eles usam essa expressão vosso mestre, nesse versículo 11, o sentido é carregado de sarcasmo. É um sentido carregado de sarcasmo. Como se eles dissessem algo do tipo: que espécie de mestre faz esse tipo de coisa? Ou que tipo de rabino se junta a publicanos e pecadores e ainda come com eles? Dividir a mesa naquela época era realmente um sinal de intimidade, de grande intimidade. Mateus expressou a sua alegria em Cristo, trazendo Cristo para se juntar aos convidados e mostrar Cristo, trazer os amigos para junto de Cristo, para junto daquele que transformara a sua vida tão profundamente. Nosso Senhor deu também um sinal de grande compaixão e de aceitação em participar daquela refeição. Os versos 12 e 13 trazem, mais uma vez, a ligação do ministério de Jesus de cura dos males do corpo, é o que eu digo, e de perdão de pecados. Além disso, eles mostram que o Senhor ouve a oposição dos fariseus. A pergunta que eles fazem, o que estava fazendo o vosso mestre? E ele desfere, repito, um duro golpe contra aqueles que se escandalizavam, que se achavam santos e dignos. Olha o verso 12. Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. O mestre responde com essa ironia. É uma resposta na qual fica evidente que os justos são os fariseus que se acham justos. Eles se acham justos pela pretensiosa obediência da lei que ele tem e a fidelidade à religiosidade. Já os doentes são os rejeitados, os marginalizados, os perdidos e desesperados, que se reconhecem pecadores, que se reconhecem necessitados de cura. Jesus, como uma espécie de médico, ele se mostrou disposto a andar onde a dor estava.
Jesus andava onde a dor estava, onde a doença dominava, onde os miseráveis buscavam a graça e se reconheciam em extrema necessidade. E eis aqui uma grande verdade do Evangelho, meus irmãos, mais uma. Ninguém vai ser recebido nos portões da graça. Ninguém vai ser recebido nos portões da graça por viverem vidas externamente religiosas e tidas como justas. Ninguém. Zero pessoas. A graça toma de assalto aqueles que são regenerados pelo Espírito de Deus e aí se reconhecem necessitados de ajuda, se reconhecem carentes de misericórdia e de perdão. No verso 13, Jesus cita Oséias 6. Pois misericórdia quero. Deus diz assim em Oséias 6. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Jesus diz: pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Meu irmão, quando o nosso Senhor diz algo decidido, é como se ele estivesse dizendo: há um Deus do qual todos os homens, com o qual todos os homens estão em inimizade, por serem pecadores. Mas eu não estou aqui nesse momento para lhes trazer juízo. Eu estou aqui nesse momento para lhes trazer misericórdia. O verbo que ele usa aqui no versículo 13, para chamar, traduzido como chamar. Eu não vim chamar. É o mesmo que ele usou quando ele recrutou, por exemplo, Tiago e João. Um chamado para seguir, um chamado para ser transformado, é um chamado para mudar de vida radicalmente. Se ele vem trazer perdão, é óbvio que ele estaria entre aqueles que precisam de misericórdia. Ele estaria entre aqueles que precisam de perdão e da graça e não tem plena consciência disso. Não tem consciência de que necessitam de alguém que os salve. É por isso que ele andava. Os soberbos fariseus, eles sabiam da necessidade da salvação tão anunciada nas Escrituras que eles liam. Só que eles confiavam na religião como ferramenta. Jesus classificou essa justiça dos fariseus como não aceita por Deus. Ele deixa claro que o Senhor oferece misericórdia àqueles impuros quanto à religiosidade e rejeita a devoção superficial, exterior dos sacrifícios dos fariseus. Oséias falava, meu irmão, Oséias que Jesus cita aí, falava para uma nação adúltera, uma nação que havia transgredido a primeira tábua da lei, que cometia latrocínios, que cometia homicídios, dentre tantos outros pecados. Fazer tudo isso e oferecer sacrifícios posteriores para purificação era uma lástima, era uma afronta, era uma loucura. Deus queria deles era benevolência com o próximo. Seus sacrifícios eram rejeitados. Por isso, por isso ele diz no versículo 13: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Jesus fez uma exposição tão veemente dessa falta de sinceridade dos fariseus e do sistema dele de merecimento, de religiosidade, um sistema legalista, que não é difícil da gente saber por que eles perseguiam tanto Jesus. Jesus descortinou o fato deles se verem como justos e disso ser na verdade, uma autoavaliação equivocada. E cabe sempre que a gente se examine, todos nós, o quanto o ensino de Cristo expõe uma autoavaliação que fazemos todos nós.
o quanto isso expõe um conceito defeituoso que temos de nós mesmos. Nosso Salvador fundou sua igreja para ser luz. Ele deseja que a gente seja um povo de misericórdia. Ele não privilegia os nossos dízimos, jejuns e comparecimento aos cultos. Tudo isso é parte importante da vida cristã, mas é imperativo, meu irmão, que sejamos fiéis. Que não sejamos meros apontadores das falhas dos outros, meros reprovadores daqueles que andam rejeitados pelo mundo. Ele nos ofereceu misericórdia, Ele quer que ofereçamos aos outros. Cristo não andava com pecadores para viver em meio ao pecado. Cristo andava com pecadores porque Ele se importava e se compadecia deles. Eles estavam perdidos e morrendo em sofrimento. Ele estava lá para ser o salvador deles. Cuidado, meus irmãos, para que não rejeitemos aqueles que Jesus andaria no meio deles, se aqui estivesse como estava lá perto de Mateus. Que a gente não rejeite pessoas das quais Jesus se aproximaria. Nos versos anteriores, Jesus é questionado sobre estar comendo com marginalizados. Nós vimos isso. Já nos versos 14 e 15, ele é surpreendentemente questionado se ele deveria mesmo estar comendo ou jejuar, como faziam os discípulos de João Batista. Verso 14. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? A essa altura, João Batista talvez já estivesse preso e eles observavam Jesus e viam, observavam porque João Batista já havia reconhecido Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus. E a não observância dessa prática religiosa de jejum os chocou de alguma forma. Daí o motivo dessa pergunta. No Antigo Testamento, Deus tinha ordenado que seu povo jejuasse apenas no dia da expiação. Você vê isso lá em Levítico 23, 27. No dia da expiação, em algumas ocasiões especiais. Mas na época em que Jesus apareceu, os fariseus haviam dado início a uma tradição religiosa que mandava jejuar 2 vezes por semana. Possivelmente João Batista seguia essa tradição. Por isso a pergunta dos discípulos dele. O que se segue é que a resposta de nosso Senhor àqueles discípulos. O verso 15. A resposta. Respondeu-lhes Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Jesus usa uma metáfora que representa que o jejum é legítimo, sim, e que chegaria o momento de jejuar. Mas, no entanto, o noivo estava com eles. Jesus é o noivo da igreja, e ele estava com eles naquele momento. Então era um momento de celebração, era um momento de alegria. Os que agora o seguiam eram os convidados na presença do noivo, que o texto diz, e que deveriam se alegrar. E este é o terceiro ponto que eu mencionei. A abertura dos portões da graça, para nós serve de motivo de celebração. É uma razão para levar uma vida jubilosa e alegre. Por quê? Estávamos cegos e agora podemos ver. Isso é um grande motivo. Charles Spurgeon dizia, aliás, que o Senhor é a nossa alegria. A sua presença é o nosso banquete. Em sua presença a plenitude de alegria. Em sua ausência a profundidade de miséria. Os que seguem Cristo sabem que Ele, mesmo não estando aqui como Ele estava na casa de Mateus,
Da mesma forma, Ele não nos deixou desamparados. Ele nos sustenta nos nossos dias, Ele nos sustenta hoje. Essa alegria deve permear nossas vidas. Mesmo estando em dificuldades, porque a gente saiu da perdição para adentrar o reino de Deus. Isso não é pouco, isso é a maior das maravilhas. Tantos pedem milagres por aí, mas esse é o maior dos milagres. Estar morto e agora viver. Nós já não devemos nos comportar como estavam se comportando esses discípulos de João Batista. Nós também não podemos fazer as coisas como mera mostra exterior de piedade. Os versos 16 e 17, eles mostram Jesus oferecendo uma compreensão ainda mais profunda disso. Ele usa ilustrações do dia a dia, da vida, da época para isso. Vejam o verso 16. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Aqui ele simplesmente está dizendo que se usamos um remendo velho e já esticado para cobrir o buraco numa roupa nova, a roupa nova, ao ser lavada pela primeira vez, vai sofrer o primeiro encolhimento e vai fazer com que o remendo velho, que não estica mais, se rasgue e vai aparecer o furo de novo. Isso ilustra que a vida cristã, meu irmão, não é um remendo para a vida anterior que a gente tinha. Crer em Jesus não é um conserto de uma roupa. Ele não é um conserto que ele faz. Ele não é um remendo que faz na pessoa que estava perdida. Não é. O Evangelho significa renascimento. É a morte do velho homem e o surgimento de um novo em Cristo. Eu repito, eu menciono novamente os portões da graça. Ninguém vai passar por eles remendado, como se faz o remendo com a massinha, naquele sinal, naquele pontinho de corrosão que dá no carro. Você vai lá com a massinha e retoca. A graça vivifica, ela transforma radicalmente, sim. Ela muda radicalmente pelo poder do Espírito Santo de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. A ilustração continua no verso 17. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Quando se produzia vinho, ele começava um processo de fermentação. E era colocado em odres feitos de peles de animais, como o bode, para elasticidade. O odre é como se fosse um saco de pele, né? Um recipiente em forma de saco de pele para armazenar o vinho. E à medida que esse vinho fermentava, os odres novos eles se expandiam, se dilatavam, esticavam e conseguiam conter os gases resultantes do processo de fermentação. Se fosse usado um odre velho, que já tinha sido esticado ao máximo, e você colocasse nele um vinho novo, não tinha elasticidade e ia romper, fazendo perder tanto o odre quanto o vinho novo. Com essas ilustrações, Jesus queria mostrar que é a chegada de uma nova era, um tempo em que Ele mesmo ia provocar mudanças radicais, um tempo de rompimento com muitos dos costumes de outras eras. O vinho novo da graça que perdoa não ia ser colocado em odres velhos e corrompidos. Ele ia ser colocado em odres novos e transformados. Meu irmão, você não foi chamado para ser apóstolo como Mateus. Mateus foi testemunho ocular, um grande pré-requisito para ser apóstolo. Foi testemunho ocular do ministério de Jesus. Mas certamente, se você crer em Jesus, você vai estar do mesmo lado, do lado de dentro dos mesmos portões que Mateus vai estar por toda a eternidade.
Perceba uma coisa, e não é uma frase feita. No passado de um salvo, há sempre um pecador miserável que precisava de misericórdia, e foi regenerado, se levantou e prontamente seguiu Jesus. Um dia a gente esteve cego, a nossa capacidade de ver o mundo estava prejudicadíssima. Um dia, como o bebê Leopold, certamente a gente escutou lá nos confins da nossa alma o chamado de Cristo. Lá bem profundamente, Cristo falando dentro da nossa alma, pelo Espírito Santo de Deus, como se dissesse assim: olá, querido. A alegria desse amor deve estar estampada no nosso viver, como o sorriso desse menino que eu mencionei estava estampado, como evidência de uma monumental satisfação que ele teve em ver o rosto da mãe pela primeira vez. Jesus mostrou que não era mais momento de se preocupar se devia banquetear ou jejuar. Era o momento da chegada do reino, da nova e eterna aliança. Ele expôs, como dissemos antes, que a razão da sua encarnação e de seu ministério era mais que curar enfermos, era chamar os pecadores ao arrependimento. E é momento ainda hoje, meus irmãos, é momento de que o odre que mostramos, o fora, seja a expressão do vinho que temos por dentro. É completamente impossível que o nosso culto, que a nossa maneira de viver, os jejuns e orações, signifique algo que não seja resultado de um coração transformado, que adora ao Senhor em espírito e em verdade. É também impossível que a gente tenha recebido esse novo coração e nossa vida não seja também como Cristo quer que seja. Uma vida de misericórdia, uma vida de adoração, de fidelidade e evidente alegria pela salvação. Meus irmãos, estejamos todos atentos, todos nós. A nossa demonstração religiosa não pode ser apenas exterior. E não se trata de rejeitar o sistema farisaico e a religiosidade humana como se estivéssemos denunciando a lei de Deus. Sabe quem deixa isso claro? Em Mateus 5, 17, 19. Nosso Senhor Jesus. Ele diz: não penseis que vim revogar a lei como os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Pensa bem, o que te motiva a orar mais ou menos vezes durante a semana? Ou durante o dia? O que te leva a estar mais ou menos vezes no culto durante o mês? Será que você tem vivido com Jesus? Ou você tem procurado Jesus como se procura um médico para ver assim, o que ele pode fazer por mim hoje? A religião puramente exterior jamais vai passar nem perto do reino dos céus. Assim como as pessoas do Antigo Testamento, nós hoje, nós somos salvos pela graça e mediante a fé. Eu não me canso de repetir. Nunca foi pela religião exterior. Nunca foi pela prática religiosa. Eu rogo ao Senhor que você saia daqui hoje com a firme convicção de que se Jesus abrir os portões da graça,
E isto não se está colocando em dúvida aqui. Mas se ele o fez de forma que exigiu uma resposta pronta sua. Isso foi após ele convencer pelo Espírito de que você não podia conquistar a salvação sozinho. Não podia conquistar com a sua própria justiça. E finalmente, mas não menos importante, saia daqui certo de que ele lhe abriu os portões para uma vida diferente contigo. Uma vida que deve ser vivida em alegria, lembre dos nossos pontos, em constante anunciação das maravilhas do Senhor. Que a manifestação, meus irmãos, poderosa do Espírito de Deus, faça todos nós nos sentirmos e relembrarmos vividamente um momento em que andamos perdidos. E sem nos darmos conta, nem de como, nem quando, ouvimos Cristo nos chamar como chamou Mateus, dizendo algo como: olá, queridos, você estava perdido e não podia ver quem eu sou, mas agora é tempo de se libertar das cadeias do pecado e andar comigo. Como se dissesse: segue. Louvado seja nosso Deus nos céus e na terra. Uma boa noite, meus irmãos.